Olá, turma de 121 e 122. Na última aula, nós falamos sobre a estrutura da população asiática, da página número 23, 24 e 25, focalizando sobre o contexto asiático, que foi a parte número 1. Hoje vamos continuar com a página 25 e 26, relacionado à segunda parte da estrutura da população asiática, colocando as características mais importantes da região voltado à questão populacional. Certo? Então vamos ver com vocês a continuação do mesmo. Estamos na semana do dia 4 a 8 de maio de 2020. Estamos no mês novo, mês de maio. Estamos também iniciando o segundo bimestre. Nós estamos vendo as suas atividades postadas na plataforma Eclass e estamos valorizando as suas notas. E essas notas já estamos partindo para o segundo bimestre. Tire foto e envie para que você possa alcançar os seus objetivos. Vamos orar antes de começar a aula. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade que temos de conversar com a turma 121 e 122 e explicar esse assunto através desse vídeo. Que o Senhor possa estar presente conosco, nos orientando e também abençoando a cada aluno. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Na aula passada nós fizemos com vocês as principais características, da região centro-norte, da região do Oriente Médio e da região sul. E hoje vamos ver com vocês as outras regiões que fazem parte do contexto do continente asiático, focalizando a estrutura da população asiática. Tá? Então vamos ver com vocês alguns outros pontos. A semana do 4 a 8, como eu comentei com vocês, e nós estamos na apostila número 2, já trabalhando com vocês. Bom, vamos a outra região chamada Sudeste. Sudeste, eu coloquei aqui como primeiro ponto, Brunei. Brunei, ele se destaca de todo o continente asiático e destaca-se na região Sudeste com o IDH muito elevado, 0,8565. Você sabe que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH começa do 0,000, 3 zeros depois da vírgula, e chega até 1,0, 3 zeros depois da vírgula. Então, essa configuração faz com que temos países de IDH baixo, IDH emergente e IDH chamado ricos. No caso do Brasil, alguns países do continente africano, eles são de IDH baixo. Brasil, está no IDH médio, 0,750. E para o Brunei, ele está na classificação de 0,8, ou seja, quase um ponto. Um ponto seria, por exemplo, Canadá, Finlândia, os países escandinavos europeus. Brunei se destaca por esse processo por causa que a sua educação, a sua saúde, é de infraestrutura bem elevada, devido à questão política e econômica do governo, favorecendo a população da sociedade que vive em Brunei. Agora, temos alguns problemas, tirando Brunei e colocando os outros países da região do Sudeste, nós podemos focalizar, por exemplo, assim: o setor de saúde é precário, o elevado índice de mortalidade infantil também é elevado demais. Como, por exemplo, países como Timor-Leste, Camboja, Laos, devido à estrutura geopolítica, pela conquista desses países por grupos europeus ou norte-americanos, fizeram com que esses países, como foi citado Camboja, Laos, Timor-Leste, não tiveram o grande crescimento econômico, e isso gera voltado para a sociedade. E a sociedade, infelizmente, vai ter problema de educação, vai ter problema da saúde, vai ter problema de habitação. O país que se destaca como mais desenvolvido
com IDH que eu citei para vocês, é Brunei chegando a 0,865, ultrapassando esse limite. Timor-Leste, infelizmente, é o mais caos de todos que nós podemos observar nessa região. Muita gente morre, né? A expectativa de vida é baixa demais. A questão sanitária, saneamento básico, essa infraestrutura é muito baixa por causa de questões políticas que envolvem esse Timor-Leste com alguns países envolvidos lá do continente europeu. Brasil, ele ajuda muito nessa questão do Timor-Leste, na questão da proteção e nos questão de saneamento básico para essa estrutura desse país. Mas infelizmente ainda não teve esse crescimento por causa de questões políticas e econômicas que até o presente momento está em Timor-Leste, e com isso não faz que ocorra o crescimento da infraestrutura populacional de Timor-Leste. Ok? Vamos ao Extremo Oriente. O Extremo Oriente, já falamos que é Japão, China. São países, como a China é um país de grande extensão territorial, né? E temos o quê? Um grande espaço de concentração populacional. Já o Japão é um país pequeno, mas temos o quê? Uma grande concentração populacional. Essa distribuição está na China, pelo fato de ter um espaço de extensão territorial bem grande, né, no seu espaço, ser uma região de planície e planalto. Então isso favorece o crescimento da distribuição populacional nessa localidade. E principalmente a população vive e está instalada em grandes concentrações urbanas. Também no Japão, por ser um país pequeno, formado de mais de 4.000 ilhas, mas ali temos uma grande concentração populacional porque a população investiu na questão social, no IDH, na questão educação, saneamento básico e assim por diante. Então isso faz com que Japão e China se destacam pela grande concentração populacional no Extremo Oriente. A China, nós podemos observar que a partir da década de 1950 eles começaram a ter o controle de natalidade. Esse controle de natalidade, porque se a população está chegando a 1,5 bi de pessoas na China, imagine se não tivesse controle de natalidade, então a população estava aumentando cada vez mais, podemos estar na casa dos 3 bi, mais ou menos. Mas eles têm esse controle de natalidade. Cada família deve ter no máximo um filho, e esse máximo filho ele é totalmente auxiliado pelo governo. Agora, a partir de 2000, nós tivemos depois de 50 anos, no 2000 mais ou menos, eles tiveram um outro tipo de pensamento nessa questão da natalidade, porque se eu diminuir esse controle de natalidade, futuramente vai faltar o quê? Mão de obra disponível para trabalhar. Então o governo ele também está auxiliando se a pessoa tiver, no caso, mais um filho. Então no total seria 2 filhos, e então o governo está subsidiando essa formação do segundo filho, por exemplo. Mas isso depende muito da questão política do local. E nós temos lá muita gente, infanticídio feminino e deficiências de crianças que ocorrem muito grande. Também temos muitas regiões de abortos, e isso faz com que muitas crianças morram, né, antes de completar o seu próprio nascimento. E o baixo crescimento disso vai gerar na questão econômica. Então a China ela está remodelando essa estrutura voltada, por exemplo, ao controle de planejamento familiar, já que a China se destaca muito bem na questão da educação, da saúde, da habitação, ou seja, o DH deles está sendo trabalhado. Apesar da pandemia que surgiu lá na China, mas os chineses, como vocês puderam observar, nesse contexto histórico até o presente momento, eles estão trabalhando bem em cima dessa estrutura para diminuir a questão desse vírus que originou na China e nos seus arredores. Com relação ao Japão, o Japão é um baixo crescimento vegetativo, né?
o povo é conscientizado para não ter muitos filhos. E como consequência disso, o IDH deles é muito elevado, né? Chegando também a casa do 0,891 e colocando como sendo o 20º na economia mundial na questão do IDH. A longevidade deles chega a 83,5, é bem elevado. E a educação deles é de espaço favorável, de uma boa infraestrutura. Eles competem entre eles no nível educacional. Portanto, o IDH deles, como saúde, educação e renda per capita, são elevados. Por isso que eles têm uma boa estrutura populacional, porque o governo investe na sociedade. Se o governo investe na sociedade, eles vão ter recursos melhores de condições de boa sobrevivência. Ok? A estrutura urbana na página 27, ali é uma cidade, Xangai, que fica na China. Olha só a estrutura dessa cidade. Um país emergente como a China, mas eles estão evoluindo cada vez mais na estrutura urbana. E essa estrutura urbana vão formar, por exemplo, alguns pontos que nós podemos colocar. Algumas características que eu posso citar para vocês. Primeiro, grande concentração de megacidades. O que são megacidades? Megacidades são lugares onde temos uma grande concentração de cidades. E essas megacidades são unidas entre elas com transporte favorável, com saneamento básico, educação, saúde. Tem uma questão de estrutura bem estruturada pelo governo para que a sociedade possa viver bem na própria chamada megacidades. Eles também começam a trabalhar com a questão, por exemplo, de essas ocupações irregulares, problemas ambientais, também a criminalidade. Isso faz com que eles vão trabalhando com essas estruturas do local para que a população que estão vivendo na zona urbana tenha boas condições de vida. Então a estrutura urbana deles é um elevado padrão de consumo, elevado demais, mas em contrapartida eles têm o apoio do governo, né? E esses países estão crescendo cada vez mais, como a China e o Japão, na estrutura urbana. Agora, quando falo, por exemplo, na Índia, algumas cidades da Índia, a população está formando aquilo que nós chamamos de êxodo rural, saindo do campo para as grandes cidades. E aí vai ter um problema nas grandes cidades, como Delhi, ou Nova Delhi, ou Varanasi, que fica na Índia, vão ter esse problema de que a população sai da zona rural e vão para a zona urbana para viver lá. E com isso vai gerar o quê? Consequências de ocupações irregulares, vai surgir também o problema de questão de criminalidade. Então o governo está estudando nesses países como Laos, Bangladesh, né, China, essa preocupação da questão do êxodo rural. Okay? Eu gostaria que você trabalhasse na página 28, né, ao você abrir a sua apostila, na página número 28, nós temos essa atividade para você realizar aqui. Essa atividade, que é a questão número 7, 8, 8A e 8B, são atividades relacionadas já ao segundo bimestre de 2020. Ok? Obrigado pela sua atenção. Vejo você na plataforma do eClass, valorizando, pontuando essa nota. E essa nota já é vistada para o segundo bimestre. Vamos finalizar a aula de hoje através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo, orientando eles para que eles possam ser guardados por Ti. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, que Te pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigado a vocês, né, pela cooperação. Obrigado a Deus pela oportunidade que Deus nos dá da fala através do vídeo. E eu quero que Deus possa estar presente com cada aluno nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, mas que através de Jesus nós temos a verdadeira proteção e a segurança. Vejo você na plataforma do eClass do segundo bimestre. Que Deus abençoe você.